Bom dia, meus amados. Deus os abençoe. Deus lhes dê a graça de que os irmãos precisam, a paz de que os irmãos carecem, o fogo e o poder do Espírito Santo para iluminar e dirigir o coração dos irmãos. Essa estatística que nós ouvimos agora é muito triste. Dou graças a Deus pela visão do nosso pastor Wellington, que está trabalhando arduamente para que o casarão fique pronto, a fim de que nós possamos acolher e ensinar a nossas crianças. E aproveito o ensejo e peço licença ao nosso pastor para dizer que sexta-feira agora nós temos que pagar a terceira prestação do casarão. O casarão fica mais identificado que falar terreno, né? Então, sexta-feira, dia 15, é o último dia que nós temos para pagar a prestação, o dia certo. E eu estava vendo, as entradas estão baixas. Os irmãos percebem, nós saímos de 40 mil para 15 mil. A família cooperou conosco, pagou o terreno para nós, dilatou o prazo para nós íamos pagar 40 mil por mês, e nessas 5 primeiras prestações, nós vamos pagar apenas 15 mil. Amém? Não foi uma bênção? E nós não podemos falhar com essa família que nos tirou exatamente de uma situação bastante complicada. Foi a mão de Deus que abençoou aquela família, a fim de que ela nos abençoasse. Então, agora, no dia 15, a mim me parece que é sexta-feira, é isso mesmo? Hoje é dia 10? É isso não? Sim ou não? Então, nós temos que pagar. Eu estava vendo que as entradas ainda estão muito baixas. E eu não quero ter tristeza, nem o pastor Wellington, chegar sexta-feira, irmos ao banco e não temos a quantia necessária para pagarmos essa prestação, que foi uma grande bênção. Eu gostaria de chegar aqui semana que vem e dizer, irmãos, nós pagamos a prestação de 40, voltamos para 15, 5 de 15, mais 5 de 20, e mais 5, na verdade, de 22, e lá no ano de 2023, olha que nós estamos, é que nós vamos pagar uma prestação de 32 lá 2023. Foi uma grande bênção para nós, amém? Foi uma grande bênção para nós. Mas nós temos que pagar a terceira de 15, a quarta de 15, a quinta de 15, e depois nós entraremos em 5 de 20, e vamos caminhando assim, de tal modo que possamos, sexta-feira, nós temos que pagar a terceira prestação das 15 que nós combinamos com a família, que tão bem, que tão de maneira tão abençoada nos ajudou. Eu vou pedir aos irmãos a gentileza de se colocar em pé, a fim de que leiamos o texto sagrado. São 10h24 do meu relógio, e eu vou até 11h10, fazer força para fazer isso. Agradeço ao nosso pastor a oportunidade de poder compartilhar com vocês a bendita palavra. O meu grande prazer é pregar a palavra. E eu quero morrer pregando a palavra. Eu não quero morrer aqui no público que vai espantar todo mundo, não vale a pena. Eu estou dizendo o seguinte, enquanto eu tiver forças, eu quero pregar, eu quero ensinar, eu quero servir ao meu Deus, é isso que eu estou falando. Espero em Deus que Ele me dê essa graça. Vamos a Efésios capítulo 2, versículos 14 ao 18. Efésios capítulo 2, 14 a 18. E eu gostaria que vocês não deixassem as Escrituras em casa, a Bíblia em casa. Nós temos projetado texto, mas eu gostaria de que os irmãos lessem as Escrituras, ou no seu tablet, ou no seu smartphone, mas que você tivesse a palavra fisicamente.
a fim de que todos saibam que nós, quando chegamos à igreja, nós trazemos a Bíblia, que nós devemos ser chamados de Bíblias, e que nós devemos manusear a palavra, porque a exposição bíblica precisa, portanto, que nós marquemos, escrevamos, e se você puder ir anotando a pregação do pregador, isso é muito bom, porque você vai ter o esboço em casa, as ideias, os pensamentos, e você vai guardando e fazendo para você um caderno de anotações bíblicas, de teologia bíblica. Aprenda isso, aprenda a escrever. Ou talvez no seu WhatsApp dá para você escrever, ou em outro aplicativo dá para você escrever, e você deve ter esse hábito de escrever, de tal maneira que você não só escute e volte para casa e esqueça, mas que põe em prática. Paulo Apóstolo escrevendo a carta aos crentes de Éfeso, essa carta chamada a Carta da Prisão, ele escreveu dizendo sobre um grande mistério que foi desvendado no tempo pela graça de Deus. Porque esse pronome pessoal, ele aí, é Jesus Cristo, viu? Sim ou não? E se aquela letra ali pudesse ser maior, lá na tela, para que o pessoal que tem menos visão, como eu, lá atrás possa ver essa letra maior, fica melhor para os irmãos visualizarem. Observe o pronome aí, porque ele, grife aí, ele é a nossa paz. Ele é Jesus. De dois povos ele fez um só, e na sua carne, no seu corpo, portanto, derrubou a parede de separação que estava no meio. A inimizade que estava ali no meio. Ele derrubou isso. Versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um em si mesmo, uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela, por meio da cruz. E quando veio, Cristo evangelizou o quê? A paz a vocês que estavam longe, e paz também ao que estavam o quê? Perto. Porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Os irmãos observaram a palavra paz várias vezes, sim ou não? Dá para contar quantas vezes a palavra paz aparece no texto? Veja aí, rapidinho. Quantas vezes a palavra paz aí no texto? Descobriram? 3 vezes. E a palavra ele, ou Jesus Cristo, quantas vezes? Quantas vezes? 2 vezes só? 3 vezes? Verso 14, porque ele é o quê? Esse pronome pessoal aqui diz respeito a quem? A Jesus. Ok, pode sentar-se. É o sujeito do texto sagrado. A grande ideia que eu vou expor nesta manhã é: Jesus é a paz de que o mundo precisa. Essa é a grande ideia do texto. Jesus é a paz de que o mundo precisa. Verso 14. Porque ele é o quê?
Gente, vão ficar ligados comigo, porque ele é o quê? A paz. Eu quero que vocês dialoguem comigo. É claro, quando eu perguntar. Jesus Cristo é a nossa paz. Não esqueçam do verso 14. Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. O contexto desse texto é a tratativa que Paulo fez naquele contexto de Éfeso, falando com os efésios sobre esse mistério que estava guardado antes ou desde a fundação do mundo. Porque para a maioria dos judeus antigos, era impossível aos não-judeus participar da plenitude da aliança se não se submetesse os gentios à circuncisão. Ninguém poderia pertencer à aliança se não fosse circuncidado. Embora essas pessoas não sendo ainda circuncidadas, elas poderiam até mesmo ser salvas se guardassem alguns mandamentos. Se elas observassem alguns mandamentos, até poderiam ser salvas. Por quê? Ser circuncidado naquele contexto equivalia a ser, eu diria, enxertado na comunidade de Israel, tornando-se parte da aliança. Os irmãos sabem que quando Deus chamou Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, e essa aliança foi feita na base da circuncisão. Seria como hoje, ou seria exatamente hoje, que nós conhecemos modernamente, uma cirurgia do prepúcio da criança, que nós chamamos hoje de fimose, e uma operação de fimose. Quem não fosse circuncidado, não passasse pelos processos, não pertenceria à aliança de Deus, estava fora da aliança. Os irmãos se lembram de quando Deus ficou zangado com Moisés, porque Moisés ainda não havia circuncidado exatamente o seu filho, e houve ali a ira de Deus contra Moisés. Portanto, os judeus não aceitavam o fato de que os gentios não circuncidados fizessem parte da aliança, e de fato estavam fora da aliança. Só estavam no contexto da aliança os que fossem circuncidados. Então, eles entrariam e pertenceriam ao povo de Deus. Para um judeu isso era impossível. Daí o fato de que os judeus chegavam a dizer que os gentios eram cães, os gentios eram pessoas desprezíveis, incircuncisos, e os tratava de maneira absolutamente discriminatória. Estavam fora da aliança do povo de Deus, completamente. E Paulo, mais tarde, escrevendo também aos Efésios, diz, agora chama a atenção dos gentios e disse-lhes: vocês estavam sem Deus e sem esperança no mundo, mas agora vocês podem chegar a perto. E agora nós chegamos no verso 14, porque Ele é a nossa paz. Agora vem Jesus Cristo para fazer desses dois povos, Jesus Cristo veio para fazer um só povo. De dois povos, Ele fez um só, na sua carne.
derrubando a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Havia uma tremenda inimizade, eu diria assim, fidagal, usando a linguagem bem arcaica, uma inimizade ferrenha entre judeus e gentios. Mas observe o detalhe, verso 14. Jesus é a nossa paz e veio para derrubar essa parede de separação. Todos nós sabemos que paz não se compra. Bilionários deste mundo não podem comprar a paz de que eles precisam. O coração reclama uma paz que não seja a paz deste mundo. Nenhuma riqueza pode comprar a paz de que o coração humano precisa. O desassossego da alma não é aplacado com a paz comprada ou com a paz, digo melhor, forjada pelas coisas dessa terra. A paz aludida no verso 14, por Paulo aos seus leitores originais, aos Efésios, portanto, é a paz eterna, é a paz viva. E a pergunta é, por que essa paz é eterna e essa paz é uma paz viva, a paz do verso 14? Porque essa paz é uma paz, não uma paz etérea, uma paz abstrata. A paz de que fala o texto sagrado, a paz de que é aludida por Paulo no verso 14, é uma paz viva, porque diz o texto sagrado que Jesus é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Observe, portanto, que a paz de que fala Paulo aqui é uma paz cujo nome e cujo ser é o próprio Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Eu gosto muito do verbo ser, que é um verbo de definição. É o verbo que fala do ser propriamente dito. Trata exatamente da questão ontológica, ou seja, daquilo que o ser de fato é. E quando o texto sagrado afirma que Jesus é a nossa paz, está dizendo exatamente que a pessoa de Jesus, ele simplesmente não promove a paz. Ele faz isso sim, ele promove a paz, mas intrinsecamente ele é a paz. Por isso que ele é a paz eterna e a paz perene. Ele é a própria paz. Ele é a fonte de paz. E o profeta Isaías nos ajuda a entender isso melhor. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, observem, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e o que mais? Príncipe da paz. O Senhor Jesus Cristo é o príncipe da paz. Então eu diria em primeiro lugar, meus irmãos, que aqui no texto nós temos a mais gloriosa, em primeiro lugar, a mais gloriosa verdade. Qual é a mais gloriosa verdade do texto em tela, do texto estudado nesta manhã? A mais gloriosa verdade do texto é que, verso 14, Jesus Cristo é a nossa paz.
essa é a mais gloriosa verdade. Amém ou não? Jesus Cristo é a nossa paz. Ele não é apenas promotor da paz, mas Ele é a nossa paz. Essa é a mais gloriosa verdade do texto sagrado desta manhã. É a mais gloriosa verdade teológica, ou seja, essa verdade percorre todo o Velho Testamento e todo o Novo Testamento. É uma verdade teológica. Ele é, portanto, a nossa paz, a mais gloriosa verdade. Ele é a nossa paz. Todos nós precisamos de paz para viver. Sem paz, é como se estivéssemos mortos. Portanto, paz é uma necessidade. E Deus nos criou para que vivamos em paz. Mas, irmãos meus, o pecado entrou no mundo, entrou em nossas vidas, e por isso o ser humano vive, ou o ser humano está condenado a viver sem paz, por causa da presença desastrosa do pecado. Mas Paulo vem até nós desta manhã para nos dizer, ele disse aos seus leitores originais e diz-nos a nós, Jesus Cristo é a nossa paz. Eu gosto muito dessa verdade eterna, Ele é a nossa paz. Não há dúvida, irmãos queridos, a paz é Jesus Cristo. Logo, sem Jesus não há paz. Sem Jesus não há descanso para a nossa mente. Sem Jesus não há descanso para nossas almas. Por isso Jesus declarou, vocês devem vir a mim e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Quando Paulo afirma que Cristo é a nossa paz, ele usa um termo grego muito importante. O termo grego é Irene, ou Irene. E esse termo sugere duas coisas muito significativas a respeito da paz. Em primeiro lugar, Irene sugere que Jesus Cristo é, de fato, a nossa paz. O que está aqui no texto grego é Jesus Cristo é a nossa Irene, ou a nossa Irene. A nossa Irene fica melhor. Exatamente isso. É o termo grego, Irene. Se você tem uma sogra chamada Irene, você pode dizer o seguinte, olha, eu tenho uma sogra que é verdadeiramente a minha paz. Nós não brigamos, porque ela é Irene. Irene está aqui, sugere duas ideias maravilhosas. Sugere que Jesus Cristo, de fato, é a nossa paz, a Irene, a paz perfeita. Mas também sugere que Jesus Cristo é o pacificador. E para que ele fosse o pacificador, foi necessário que ele, na verdade, desmanchasse a parede que trazia separação entre os homens e separação entre homens e Deus. Aí Jesus entrou para ser o pacificador, tanto para unir homens com homens, ou seja, judeus e gentios, e homens com Deus. Então, esse Irene aqui é a paz propriamente dita, Jesus Cristo, e também sugere que ele é o pacificador agora
para unir homens com homens, ou seja, judeus e gentios, e também unir o homem com Deus. Por isso que Paulo usou esse termo, Irene, ele é a nossa paz. Paz propriamente dita e paz que faz com que ele mesmo pagasse o preço a fim de que ele se tornasse o pacificador entre homens e homens, entre os homens e Deus. Sim, meus irmãos, nossa paz tem um alto preço que foi pago por Cristo Jesus. Ele nos foi dado como sacrifício de paz, mediante sua morte na cruz. Sem Cristo, toda paz é ilusória. Eu queria que você escrevesse isso aí, no seu coração, na sua mente, ou no seu WhatsApp, do jeito que você quisesse, mas que você escrevesse isso. Sem Cristo, toda paz é ilusória. Sem Cristo, nunca o ser humano experimentará a paz de que tanto almeja. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, conforme já lemos em Isaías capítulo 9, versículo 6. A questão é, se Jesus Cristo é a nossa paz, e de fato Ele o é, e você agora, que já tem Jesus, é um filho de Deus, portanto Jesus está no seu coração, Ele é a paz na sua vida. A grande questão é, por que você tem andado com o coração efervescente? Por que você tem andado de maneira desassossegada? Por que você tem andado com tanto medo? Por que você não tem estabilidade dentro de você e você está como o quê? As ondas do mar sobem e descem, descem e sobem. Por que você não tem estabilidade dentro de você quando Jesus Cristo é a sua paz em qualquer circunstância? Você se esqueceu, querido irmão, da bendita palavra grafada por Paulo Apóstolo no capítulo 8 de Romanos, começando com o verso 31? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, o que acontece? Quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com o Filho todas as demais coisas de que precisamos, inclusive a paz de que carecemos? Como que Ele não nos dará agora, depois que nos deu o Filho, que é a nossa paz? Ele vai continuar dando-nos as demais coisas, porque já nos deu o Filho, como exatamente a nossa paz, e juntamente com o Filho nos dará todas as demais coisas. Nós nos esquecemos disso, e na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, nós nos entramos em efervescência, nós perdemos o rumo da vida, nós perdemos a tramontana da vida. Se nós temos uma perda, nós entramos em parafusos, nós perdemos a tramontana da vida, como se na verdade, se nós não tivéssemos a paz que reina dentro de nós, a paz que é por nós, a paz que vive em nós, que é Jesus Cristo, para dar-nos o equilíbrio no contexto das dificuldades, nos contextos das anfractuosidades, ou melhor, no contexto das circunstâncias. Nos parece que estamos perdidos, nós achamos que estamos sem paz, quando a paz está dentro de nós. Sabe o que acontece? Nós estamos no contexto das circunstâncias, mas a paz permanece conosco, porque essa paz é eterna, mora em nossos corações. Essa paz se chama
Jesus Cristo. Amém? Ela nunca vai sair de nós, apesar das circunstâncias. Mas em segundo lugar, o pessoal da mídia vai me ajudar. Em segundo lugar, Jesus Cristo, como nossa paz, derrubou a parede de inimizade e reconciliou os homens com Deus e uns com os outros. Versículos 15 a 18. Versículo 15. Vai ser exibido na tela, verso 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, observe o detalhe, para que dos dois povos criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Judeus e gentios brigados por longo tempo, através da sua carne, Cristo Jesus aboliu as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Os judeus e os jejuns, os sacrifícios que separavam judeus e gentios, agora isso foi abolido com a morte e ressurreição de Jesus. A grande briga, o problema de discórdia, a desarmonia entre judeus e gentios era esta: o gentio não podia ir ao templo para adorar. Havia uma demarcação, havia uma divisa. Dali por diante, os gentios não poderiam entrar no santuário para adorar. Só os judeus poderiam fazê-lo. Mais adiante também só poderia entrar o sacerdote. E mais adiante só o sumo sacerdote. De fora ficava exatamente a plebe, ou seja, os sem terra, os sem tetos, que eram gentios. Não podia entrar no santuário para adorar. Só os judeus poderiam fazê-lo. Era uma barreira. E agora vem Jesus Cristo para derrubar a barreira, para abolir a barreira das leis cerimoniais. Ou seja, os jejuns constantes, os sacrifícios de animais, que separavam judeus e gentios. Mas um detalhe, irmãos meus, quero que vocês pensem nisso. As leis cerimoniais foram abolidas. E as demarcações também entre judeus e gentios para chegar no templo, Jesus derrubou isso. Os irmãos se lembram de quando Jesus morreu, o véu do santuário rasgou o quê? De alto a baixo. Ou seja, abriu o caminho para que gentios e judeus agora pudessem cultuar juntos. E aqui há uma grande lição para nós. Não podemos discriminar ninguém que se converteu. Judeu, americanos, bolivianos, venezuelanos ou qualquer outra raça. Meus irmãos, onde estivermos, japoneses, até mesmo chineses, que nos mandou essa peste para o Brasil, até mesmo chineses, nós não podemos odiá-los, por causa desse vírus maldito que veio lá exatamente da China, porque uma vez chineses convertidos, eles agora são nossos irmãos, apesar da barreira do vírus que mandaram para o mundo todo. Nós não temos direito de odiar ninguém, principalmente aqueles que trouxe, essa nação que trouxe vírus para o país, para os países, e mataram milhares de pessoas convertidos em Cristo. Eles são nossos irmãos e não pode haver separação entre nós e eles, ainda que nos tenham causado um tremendo mal, saindo do país deles, essa praga chamada vírus, ou coronavírus, ou outro nome que usamos queiros cientificamente. Só precisamos entender.
é aquela dificuldade que havia entre gentios e judeus. Mas agora veio Cristo e fez o quê? Derrubou a parede de separação. O problema dos judeus com os gentios eram as leis cerimoniais e a circuncisão. Cristo veio e, na verdade, aboliu todas essas leis cerimoniais, mas a lei moral de Deus ainda permanece. A lei de Deus não foi abolida, ou seja, elas são condensadas nos 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não dirás falsas testemunhas, honra o teu pai e tua mãe, etc, etc. A lei moral de Deus está escrita no meu coração, no coração da criança, no coração de cada um de nós. A lei moral não foi, na verdade, abolida, mas Deus aboliu exatamente as leis cerimoniais, a fim de que judeus e gentios estivessem juntos cultuando no templo, e derrubou a separação. Quando ele morreu, o véu se rasgou de alto a baixo, para dar entrada agora a gentios e judeus, para cultuarem juntos. E ao longo da história do primeiro século, muitos judeus se converteram, muitos gentios se converteram, e se congregavam juntos, porque o sangue de Jesus uniu a todos. A proposta desta manhã é esta, que o sangue de Jesus nos una cada vez mais. Amém? Nós somos diferentes. Somos diferentes na cor da pele. Somos diferentes socioeconomicamente falando. Somos diferentes intelectualmente falando. Somos diferentes em muitas coisas, mas somos unidos em Cristo Jesus pelo sangue da cruz. Que haja paz entre nós, que nós façamos como Deus fez. De 2 povos, Ele fez um, e agora o japonês é meu irmão em Cristo, o americano é meu irmão em Cristo, o francês é meu irmão em Cristo, o chinês é meu irmão em Cristo. Onde estivermos, em qualquer lugar do mundo, onde houver cristãos convertidos, regenerados, somos um só povo. Israel, nós somos gentios, mas existem muitos cristãos judeus que são nossos irmãos, e nós estamos juntos na mesma fé, porque Jesus nos uniu no seu próprio sangue, o sangue da cruz. Isso nos ensina, queridos irmãos, que há que haver entre nós união, unidade. Não é requerida por Deus uniformidade, mas Deus requer que haja entre nós unidade. No verso 15b é muito importante, veja na sua Bíblia, verso 15b. Para quê? Dos 2 criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo o quê? A paz. Cristo não exige nenhum dos que vêm a Ele, ou melhor, Cristo não exclui nenhum dos que vêm a Ele. E aqueles que são dele, não espiritualmente, são diferentes dos demais. Todos aqueles que pertencem a Cristo não são diferentes de ninguém. O japonês, o francês, o americano, o brasileiro, crente em Jesus Cristo, todos nós somos iguais em Cristo. Isso é muito importante, que Jesus, na sua carne, na sua cruz, Ele nos uniu. A proposta é essa. Na igreja local, aconteça o que acontecer, ainda que nós discordemos de ideias, mas jamais possamos discordar, irmãos meus, da unidade que deve existir entre nós em Cristo Jesus. Isso não. Jamais haverá entre nós uniformidade, mas jamais poderá existir entre nós unidade, porque essa unidade foi feita exatamente no sangue de Cristo,
E se nós quebrarmos isso, nós estamos pecando contra o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que haja paz entre nós. Que jamais odiemos uns aos outros. Que jamais fechemos os nossos corações uns para com os outros. Que jamais haja ira em nossos corações. Que jamais haja, irmãos meus, amargura em nossos corações. Mas que nós apoiemos, mas que nós ajudemos uns aos outros. Porque qualquer barreira entre nós é pecaminosa. Qualquer preconceito entre nós é pecaminoso. Porque Jesus Cristo derrubou todas as barreiras para unir nossos corações. No verso 16. Verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por meio da cruz, destruindo o quê? A inimizade, por meio dela, por meio da cruz. Meus irmãos, para que derrubasse toda a parede de inimizade entre homens e homens, entre Deus e os homens, foi preciso que Jesus fosse levado à cruz. E quando há inimizade entre nós, quando há preconceito entre nós, quando há brigas entre nós, quando há discórdia sem sentido entre nós, coisas que nós poderíamos, na verdade, conversar, trocar ideias, coisas que não são essenciais, das quais poderíamos abrir mão delas, e nós fazemos disso, na verdade, um cavalo de batalhas, e nos dividimos. Isso, na verdade, é um contrassenso para aqueles que foram unidos pela cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja há de andar unida, coesa, um bloco monolítico, porque Cristo nos uniu, não somente nações e nações, homens com Deus, mas também Deus nos uniu na igreja local. E na igreja local temos que fazer tudo para que haja harmonia, haja perdão, haja humildade, haja quebrantamento, haja confissão de pecado, haja acolhimento, haja cuidado de uns para com os outros, de tal maneira que assim nós sejamos imitadores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero fazer uma confissão aqui, e quero que os irmãos me entendam, pelo amor de Deus, me entendam. Eu tenho orado, pedido a Deus, que façam nossos irmãos que nos deixaram, foram para outras igrejas, que eles cresçam e sejam produtivos nas outras igrejas. Só Deus sabe o quanto que eu os amo, e vou amá-los enquanto eu viver. São meus irmãos em Cristo. Discórdias, ou melhor, a não convergência de ideia não me dão direito de deixar de amá-los. Irmãos que nos ajudaram, irmãos que trabalharam conosco, que fizeram com que essa igreja chegasse aonde chegou. Eu vou amá-los até a minha morte e vou defendê-los com minha própria vida, se for necessário. Qualquer deles, onde estiverem, darei minha vida por eles. São meus irmãos em Cristo. E essa igreja não pode aceitar, não deve aceitar nenhuma provocação que venham de fora, jogando-nos contra eles e eles contra nós, porque isso é coisa do diabo. Nós não vamos aceitar isso. Vamos viver em paz, em amor,
com aqueles que discordam de nós, são nossos irmãos. Fomos unidos pelo sangue da cruz. Até aqui estamos juntos, irmãos meus? Vou indo para o finalzinho, verso 16, vamos agora ao verso 17, para a gente ir para o finalzinho. Já 11 horas? 11h06, né? Portanto, meus irmãos, vivamos em paz. Verso 17. Quando veio Cristo evangelizou paz. Observe essa palavra evangelizar. Talvez você tenha uma outra tradução aí, que é anunciar. Quem tem essa palavra evangelizar ou anunciar, alguém tem diferente essa versão? Sim ou não, gente? Todos têm a palavra evangelizar ou anunciar? Evangelizar. Quem tem? Anunciar. É a mesma coisa. Com essa palavra aí que eu vou falar sobre ela rapidamente aqui. Quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, aos gentios que estavam longe, sem Deus e sem paz no mundo, não podiam cultuar no santuário, não podiam entrar no templo, e paz também aos que estavam perto, os judeus que estavam cultuando, mas ambos eram pecadores e precisavam de paz de Deus, do Cristo da paz. Eram religiosos, judeus, muito religiosos, mas ainda na sua religiosidade estavam longe de Deus. Perto, mas longe, os judeus. E os gentios, definitivamente longe, porque não tinham o privilégio de estar na aliança de Deus. Mas Jesus Cristo veio e juntou todos pelo o sangue da sua cruz. E fez um só. Os de longe e o de perto. Meus irmãos, nós estamos perto. Nós estamos perto. E Deus quer que nós que estamos perto, uns dos outros, nos reunindo semanalmente e dominicalmente, que haja paz entre nós. Amém? Que haja respeito entre nós. Que nós cuidemos uns dos outros. E que jamais aceitemos, na verdade, uma crítica contra o outro infundada. Que nós não aceitemos as narrativas. Porque ficou, porque saiu, porque foi, porque não foi. Isso o diabo pega isto e faz uma celeuma do inferno. Jogando irmãos contra irmãos, igreja contra igreja. Quando na verdade nós somos um só povo, amém? Tanto lá quanto aqui, judeu lá, gentil lá. E Jesus disse: não, nem lá, nem lá, mas aqui no centro, eu sou a paz de vocês. Venham para mim, fiquem comigo, porque eu sou a paz de vocês. Eu quero vocês juntos. E juntou os judeus e gentios. A mesma coisa acontece hoje. Tanta separação, tanta divisão entre igrejas. Quando nós deveríamos ser um só povo para salvar essa pátria que está mergulhada na miséria moral e espiritual. Diz o texto aqui que Jesus Cristo veio e evangelizou o quê? Paz. Evangelizar a paz ou anunciar a paz significa anunciar as boas novas, no sentido de que os pecadores pudessem agora ser reconciliados com Deus pela salvação que é através de Jesus. Nesse contexto, Cristo é aquele que é a nossa paz, anuncia as boas novas de paz aos que estão longe e aos que estão perto. Tanto longe quanto perto, na verdade, Jesus Cristo quer que haja paz, que haja tranquilidade, longe e perto. Isso é, de igual forma para os judeus e para os gentios, para as igrejas da cidade e para as igrejas fora da cidade, para as igrejas
para a igreja mãe e para as igrejas, na verdade, filhas, que haja paz entre nós. Amém? Que haja paz. Senão, estaremos saindo fora do projeto do Senhor Jesus. Verso 18. Porque, por meio dele, e aqui então, nessa palavra evangelizar, é anunciar, que você seja um anunciador de paz. Quando alguém vier falar alguma coisa com você, de irmão de uma outra igreja, ou de irmão que saiu da sua igreja para outra igreja, de alguém que chegou para a nossa igreja, e aquela igreja fala mal daquele irmão que chegou para essa igreja, que você, na verdade, seja um anunciador da paz, que você desmanche esse nó e diga, espera aí, somos irmãos em Cristo, vamos parar com isso, com essas picuinhas. É disso que o diabo gosta, de intrigas, fofocas, confusões, separando irmãos queridos, famílias queridas, quebrando a comunhão, quando na verdade Jesus disse, não, eu quero anunciar paz aos que estão perto e anuncie paz também aos que estão distantes. Verso 18. Porque, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Meus irmãos, o Espírito Santo nos dá acesso a Deus Pai. Pelo Espírito Santo, nós devemos ter acesso entre nós. Os irmãos precisam se conhecerem. Você precisa conhecer seu irmão. Você precisa... Não dá para visitar agora, mas mandar um WhatsApp, você pode fazer isso. Mandar uma mensagem e conversar com seu irmão, perguntar como que ele está. Se há confusão na casa dele, você deve orar por ele. Se há briga na casa dele, procura promover paz. Jesus foi e evangelizou paz. Os que estavam longe e perto. E você precisa também agora ser imitador de Jesus, anunciar a paz. Manda uma mensagem, telefone para alguém, faz uma mensagem de áudio, ou qualquer outro meio você pode usar no aplicativo, mas seja um promotor da paz. Jesus, ele veio, ele é a paz, e ao mesmo tempo ele evangelizou a paz, ele promoveu a paz. E você precisa fazer isso, e jamais aceitar confusões entre nós, dissensões entre nós, e rechaçar a qualquer tipo de fofoca entre nós. Isso é coisa que vem do fundo do inferno. Nós devemos ser promotores da paz, como o nosso mestre fez. E pelo Espírito Santo nós podemos ir ao príncipe da paz, verso 18, e ter acesso a Deus. Os gentios não tinham acesso a Deus. Os gentios não tinham acesso nem ao santuário de Deus. Os gentios não podiam orar no templo de Deus. Jesus Cristo agora fez mais. Ele fez com que os gentios pudessem entrar no santuário. Agora, depois de convertidos. Os judeus também depois de convertidos. Juntos. Meus irmãos, aqui é uma coisa importante. É impossível crentes que não se falam, crentes que não se comunicam, crentes que se odeiam, crentes que não podem sentar juntos, bem perto do santuário. Agora não pode por causa da pandemia, mas quando acabar, aproxime-se, abracem-se, mexam-se. É impossível um crente em Cristo Jesus manter distância do seu coração contra o irmão pelo qual Cristo morreu. É impossível. Se você realmente é crente, você, na verdade, precisa ter acesso a Deus pelo Espírito Santo, e você tem, e acesso ao seu irmão por amor a Cristo. Jamais afastar-se dele por malquerência no seu coração. Jesus é a nossa paz, e nós temos que ser imitadores
de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Algumas aplicações finais. Juntos até aqui, amém? Quem tem sido abençoado até aqui? Deus abençoe vocês. Eu não posso jamais no meu coração trazer nenhuma semente de amargura contra nenhum irmão, ainda que ele jamais me entendeu, ainda que ele tenha sempre me rejeitado, ainda que ele tenha sempre me criticado, ainda que eu nunca estive nas afeições dele. O meu dever é amá-lo, porque assim nós fizemos com Deus. Nós nunca amamos a Deus, nós nunca tivemos afeto por Deus, nós nunca quisemos a Deus. E a Bíblia diz, ele nos amou primeiro, por isso nós devemos amá-lo. Ainda que nós não tínhamos afetos por Deus, Deus nos amou quando nós não o amávamos, ele nos amou. Ainda que a pessoa não ame você, você não tem direito de deixar de amá-la. O problema é dela. E você não deve carregar isso com você quando alguém não gosta de você. Não importa se alguém não gosta de mim. Importante é que eu goste da pessoa. E isso que é importante. Nós nunca gostamos de Deus, mas Deus sempre nos amou e gostou de nós. Amém? A Bíblia diz, ele nos amou primeiro. E Jesus declarou, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E disse mais apóstolo, Deus amou o ser humano, sendo ele ainda pecador, Deus provou seu amor para conosco, nos dando o seu bendito Filho. Não importa se alguém não gosta de você, não importa se alguém pretere você, não importa se alguém discrimine você, continue amando, porque assim você estará imitando a Jesus Cristo. Deus nunca foi amado pelo homem, mas Deus nunca deixou de amar o homem. E quando os dois povos estavam brigados, separados, se mordendo, Jesus Cristo entrou no templo e morreu na cruz para uni-los e fazer deles, de dois povos, um só povo. E olhe nós aqui, nós somos gentios, e nós podemos comungar com o americano, podemos comungar com os chineses que trouxeram um vírus que matou a minha mulher, eu tenho que amá-los. Nós podemos nos comunicar em amor com qualquer outras nações, qualquer convertido, qualquer lugar do mundo, qualquer crente é meu irmão, eu devo amá-lo. Amém? Porque Jesus já fez isso. Algumas aplicações finais aqui. A paz de que o mundo precisa é Jesus Cristo. Por que só em Jesus? Porque Jesus é a nossa paz. Ele não é apenas um promotor de paz. Ele é intrinsecamente, eternamente, no seu ser, ele é a própria paz. Por isso que ele tem condições de juntar nações diferentes. Ele faz o judeu sentar-se e adorar com os gentios. Agora, eu posso sair do Brasil ou ir à Volta Redonda e entrar numa sinagoga, que lá em Volta Redonda tem uma sinagoga, e adorar a Deus com os judeus. Hoje eu posso fazer isso, porque Cristo, na verdade, me uniu. Antigamente eu não poderia fazer. O judeu não permitiria a minha entrada na sinagoga em Volta Redonda, ou em Israel, onde eu fui. Eu pude entrar numa sinagoga? Antigamente eu não podia fazer isso, porque eu sou gentil. Jesus é a paz, que une os homens entre si e também une a humanidade arrependida, gentios e judeus, a Deus. E você precisa ser um promotor de paz, unindo as pessoas. Quando você souber de uma família vizinha que está brigada, vá até essa família, ore primeiro e procure ser um promotor de paz naquela família que é a sua vizinha.
O marido brigado com a mulher brigada com o marido, brigado com os filhos. Você que mora ali, na vizinhança, seja um promotor de paz. Vá até lá, ore e procure a paz. Sem Cristo nunca haverá paz perfeita e duradoura. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é a nossa paz. Sem Ele não haverá paz. Entre as nações não haverá paz. Nas famílias não haverá paz. E o preço para que Cristo se tornasse a própria paz entre os homens e Deus foi o seu sacrifício na cruz do Calvário, do texto sagrado. Ora, meus irmãos, se Cristo pagou um alto preço para que Ele fosse a nossa paz e para que Ele evangelizasse paz entre nós, nós que somos seus servos, devemos fazer tudo, a fim de que sejamos promotores de paz entre as nossas famílias e a nossa igreja. Custe o que custar. Ninguém que um dia, presta atenção, ninguém que um dia tenha brigado e feito uma inimizade, permanece nessa situação de inimizade se estiver em Cristo, porque Cristo é o único capaz de estabelecer a paz entre os inimigos. Só Jesus faz isso. Eu conheci pessoas que eram inimigas há anos, irmãos brigados há anos, parentes brigados há anos, amigos que se separaram há anos, e depois se converteram, e se encontraram, e se abraçaram, e choraram dizendo: eu quero que você me perdoe. O outro também disse: está perdoado, porque agora nós somos irmãos em Cristo. A cruz de Cristo nos uniu e se abraçaram. Amém? É isso. Nenhum crente, de fato, realmente crente, deve sair desse santuário. Se você tiver alguém com quem você brigou, se você tem alguém de quem você não gosta, se você tem alguém a quem você magoou, se você tem alguém que está em conflito com você, pelo amor de Deus, você precisa buscar paz. Ore primeiro, ore, jejum, quebrante-se e vai a essa pessoa e procure a paz com essa pessoa. Faça assim como Jesus Cristo fez. Seja um promotor da paz. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão o rosto de Deus. Por isso, irmãos meus, é impossível que um crente em Cristo mantenha seu coração inclinado à separação. É impossível um verdadeiro crente que escuta essa mensagem, verso 14, Jesus é a nossa paz, sair desse santuário e permanecer com seu coração inclinado à separação. Não, sai desse santuário hoje com seu coração inclinado a buscar a paz. Brigou com o filho? Busca a paz. Brigou com o marido? Busca a paz. Brigou com a esposa? Busca a paz. Brigou com o vizinho? Busca a paz. Brigou com o irmão em Cristo? Busca a paz. Há alguém na cidade quem você tem bronca? Busca a paz. Ou seja, seja o imitador de Jesus, tenha no seu coração o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que saiu da eternidade e entrou no tempo para fazer de dois povos um só povo, inclusive nos deu essa bênção, estamos aqui e podemos agora comungar com qualquer crente em qualquer parte do mundo, de qualquer nação, porque agora em Cristo todos nós somos o quê? Um. Jesus fez isso. Por isso, é impossível que um crente em Cristo mantenha seu coração inclinado à separação. Em Cristo, todo verdadeiro crente é capaz de perdoar. Em Cristo, todo verdadeiro crente é capaz de perdoar e buscar a paz. E buscar a reconciliação. É exatamente isso que Jesus espera de você, meu irmão, você que é crente em Cristo Jesus.
O verso 14 é a chave para nós entendermos o texto em estudo nesta manhã. Ou seja, o que o verso 14 diz? Jesus Cristo é o quê? A nossa paz. Se Jesus de fato é a nossa paz, Ele é a sua paz. E como é que você vai sair daqui com o coração fechado para alguém? Como é que você vai tocar a sua vida cristã com seu coração fechado com alguém? Como? Jesus quer que você tenha em sua mente, em seu coração, o mesmo sentimento que Ele, Jesus, teve quando veio até nós. E na cruz morreu para derrubar a parede de inimizade entre dois povos, judeus e gentios, que se odiavam por várias questões, principalmente a questão religiosa e a questão étnica. Jesus quebrou isso. A questão é, que tipo de inimizade você está acalentando em seu coração? Você, como cristão, é um pacificador à semelhança de Jesus? Ou você, na verdade, é aquele que jamais abre o coração, jamais perdoa, jamais se aproxima? Ou você quer afastar-se? Cristo, o Senhor, é o promotor da paz, é a própria paz, e quer que você, como servo dele, você possa imitá-lo. Você não pode ter o coração fechado para ninguém. Você observou o verso 17? Você observou no verso 17 que Jesus Cristo veio e evangelizou ou anunciou a paz? Os que estavam perto, os que estavam longe, ou seja, gentios, judeus, fora da aliança de Deus, Jesus trouxe todos para perto da aliança. Qual é a lição que nós aprendemos? É que nós temos que aproximar as pessoas uma das outras, notadamente no contexto da igreja local. Como é que estão as coisas em sua casa? Como está o seu relacionamento com a sua família? Alguém de quem você não goste? Alguém de quem você se afastou há muito tempo? Alguém para quem você não olha? Ou melhor, para quem você não ora? Alguém que você, na verdade, tirou do seu caderno de oração? Ou alguém que você tirou do seu coração, dos seus sentimentos? Você, como servo de Jesus Cristo, precisa anunciar a paz na sua casa, anunciar a paz no seu trabalho. É difícil? É. Você precisa anunciar a paz na sua escola, na sua universidade e a toda a sua família, principalmente. Não há lugar mais difícil para se viver do que no contexto da família. É ou não é? Sim ou não? É muito difícil. Mas exatamente ali é que Deus vai provar a sua fé. Provar que você é cristão. E você deve promover a paz no contexto da sua família. Paz somente em Jesus. Viva uma vida devocional intensa com Jesus. E seja um anunciador de paz em qualquer lugar que você estiver, na qualidade de um filho de Deus. Nunca se esqueça do verso 14. Jesus Cristo é a nossa paz. Diz o texto. E eu concluo com esse bendito verso da palavra de Deus. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só. E na sua carne, observe, na sua carne, no seu corpo, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Ele fez isso. Para quê? Para que nós vivamos neste mundo, em paz,
paz somente em Jesus. Agarre-se a Ele. Se você tiver qualquer dificuldade com alguém, sabe como você vai selecionar. Presta atenção no detalhe, eu termino aqui. Se você tiver qualquer coisa no seu coração contra alguém, leve esse alguém em oração. E eu duvido que quando você levar alguém em seu coração, em oração, quando você levar alguém em oração, alguém que é, na verdade, um desafeto seu, alguém que zombou de você, alguém que riu de você, alguém que discriminou você, alguém que magoou você, se você levar essa pessoa em oração constantemente, de repente Deus tira essa mágoa do seu coração e você vai poder relacionar-se com essa pessoa. É impossível levar alguém em oração e permanecer com o coração endurecido para com essa pessoa. Imite Jesus. Seja um evangelizador ou um anunciador da paz. Deus nos chamou para a paz. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.